Autárquicas 2025, na Terra Quente FM, vamos dar início à sexta de um total de 7 entrevistas individuais aos candidatos a Presidente da Câmara Municipal de Mirandela nas eleições de 12 de outubro. Hoje é a vez de Luísa Torres, natural de Mirandela, engenheira civil, arquiteta e docente, que lidera a lista independente denominada Move Mirandela, Mirandela é Tua. Luísa Torres exerceu as funções de primeira secretária da Mesa da Assembleia Municipal de Mirandela entre outubro de 2017 e abril de 2025, depois de ter sido eleita nas listas do PS nas autárquicas de 2017 e de 2021. No final de fevereiro deste ano, apresentou a demissão daquelas funções, passando a exercer o seu lugar de deputada naquele órgão autárquico, alegando que surgiu, e vou citar, após uma profunda reflexão pessoal acerca de um quadro de princípios políticos com os quais não me revejo e não concordo. Antes de mais, obrigado por ter aceitado este convite na Terra Quente FM, Luísa Torres. Começava precisamente por aqui, isto é, neste ponto, a candidatura independente passou a ser uma realidade a partir desta altura, deste último momento que eu frisei, ou seja, desde a altura em que pediu admissão, ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Fernando Pires, em primeiro lugar, bom dia. Queria cumprimentá-lo pessoalmente, aqui estamos, cumprimentar os ouvintes da Rádio Terra Quente e os munícipes no seu geral, de Mirandela, do Concelho de Mirandela, agradecer o convite e esta atitude de ética política e democrática que tem tido, sempre tem sido a sua conduta na entrevista a todos os candidatos, coisa que não tem acontecido com outros canais de informação. Ainda assim, cumprimentar a todos. Relativamente à sua questão, efetivamente aquilo que foi declarado na altura que eu abandonei as minhas funções, decidi regressar à minha condição de deputada municipal, que era aquela que estava resultante do sufrágio eleitoral do povo, foi precisamente por não me estar a rever naquilo que eram as estratégias que estavam a ser seguidas pelo partido que me indicou a mim e aos meus companheiros de mesa da Assembleia Municipal, que me indicou para essas funções e pelas quais fui eleita dentro de um núcleo interno da Assembleia Municipal, dos seus membros, e, portanto, não estando a rever naquilo que eram os pressupostos da estratégia que estava a ser seguida, decidimos efetivamente regressar à nossa condição, mobilizando a nossa vontade nesse sentido. A candidatura independente surge, sim, após também uma reflexão que realizamos, nomeadamente eu e o senhor ex-presidente da Assembleia Municipal, no sentido de pensarmos que também não seria correto da nossa parte nós abandonarmos, virarmos as costas a Mirandela, à nossa terra, e aqui estamos com força e determinação para nos sujeitarmos àquilo que os mirandelenses decidirem. Não abandonamos, não fugimos, estamos aqui. Acho que foi uma atitude que tomamos de grande elevação, no sentido de também não há muito quem queira abandonar os cargos que já tem. No nosso pressuposto, nós entendemos que sim, que a nossa eleição natural era essa, deputado municipal, e decidimos agora, com coragem, perceber aquilo que o eleitorado mirandelense tem para nos dizer depois, através da sua decisão. Também é nesse sentido, ou seja, houve esse pedido de demissão, como eu referi há pouco, em fevereiro, se bem que só teve, enfim, oficialmente só foi considerado em abril, mas nessa altura já tinha esse pensamento de uma candidatura ou só surgiu posteriormente a essa iniciativa que tomou, essa decisão de se demitir do cargo que ocupava na mesa da Assembleia Municipal? Isto porque, como sabe, tem havido nos candidatos à Câmara Municipal de Mirandela algumas acusações no sentido que poderá ter havido uma espécie de estratégia que estaria já concertada. Ou seja, o pensamento para ser candidata independente, já que não se revia também no que estava a acontecer no seio do próprio Partido Socialista, temos que ter em conta que o Executivo naturalmente está ligado ao Partido Socialista. Essa estratégia foi já dessa altura, foi anterior, foi posterior, surgiu depois dessa demissão? Como é que foi? Não foi anterior, naturalmente que não. É claro que na política muita coisa se diz, claro que não foi. Nós, na altura, fizemos um comunicado que foi inclusivamente até aqui difundido,
com o nosso companheiro José António Ferreira, que fez um comunicado aqui à Rádio Terra Quente sobre aquilo que foi a nossa decisão. Todos sabem que a mesa teve sempre um comportamento muito equilibrado durante o seu mandato. Neste último mandato de 4 anos, com o Dr. Francisco Esteves como Presidente da Assembleia e também nós, os 2 secretários da mesa, no anterior mandato com o anterior Presidente. Dizer-lhe que, a partir de determinado momento, a mesa, como todos também sabem, foi um emissário de muitas queixas de todas as bancadas. Processos difíceis, processos complicados. A mesa teve por diversas vezes que, inclusivamente, interromper os trabalhos da Assembleia, como também sabem, para resolver problemas que foram iminentes ali naquele momento da Assembleia Municipal. Assuntos também complicados, com erros de documentos. Tivemos a necessidade de fazer 2 assembleias extraordinárias para tratar de assuntos extremamente difíceis para a cidade, no que toca à contratação e no que toca também ao estado da Ponte Engenheiro Machado Vaz, e a mesa teve um comportamento sempre democrático, não partindo tendência para qualquer partido, mas sim acolhendo a todos dentro de um princípio democrático que tem que se ter no hemiciclo desta natureza. Como também foi dito na altura, a mesa, não estando a trabalhar para ninguém em particular e estando a trabalhar para a Assembleia Municipal, a determinado momento não acolhia a confiança necessária, não se sentia acolhida na confiança necessária do partido que indicou, e sob esse ponto de vista entendemos que não seria interessante continuarmos a exercer essas funções. Naturalmente, desculpe interromper, só relativamente a esta matéria ainda. Eu estou a falar nisto porque, como sabe, o próprio secretário-geral do PSD, numa intervenção que teve na apresentação pública dos candidatos da AD, referiu-se às candidaturas independentes, dizendo que não são nada independentes, são apenas porque são pessoas que não foram aceitas nos seus respectivos partidos. Aconteceu com Luísa Torres ou não? Fernando Pires, sob esse ponto de vista, a AD tem dito tanta coisa, até me chegou que até terá dito que os candidatos independentes, veja-se, são independentes porque não tiveram convite de qualquer partido. Portanto, isso são tudo sugestões que provavelmente a AD terá, que eu não vou pronunciar, mas isso são frases que se dizem às vezes no aceso debate político, na mobilização dos seus candidatos. Eu sei lá. O que interessa neste caso dizer é que a mesa não precisaria nunca, para abraçar um projeto independente, de abandonar o seu cargo. Aliás, até lhe daria eventualmente bastante jeito para algumas participações, se fosse o caso desta decisão da candidatura independente, até lhe daria algum jeito manter-se como órgão de soberania. Essa não foi a nossa intenção, de modo algum. A nossa intenção é sempre constituir um projeto que é político, naturalmente que sim, uma vez que se candidata a órgãos políticos, mas que é um projeto muito mais técnico, constituído por conjunto de cidadãos e eleitores que decidiram, nós iniciando este processo posterior e agora muitos outros que nos acompanham, um conjunto de cidadãos e eleitores que decidiram que efetivamente não poderiam virar as costas à sua terra e que teriam que dar o seu melhor no sentido de fazer de constituir um governo autárquico que possa trazer projetos e ideias para o Conselho de Mirandela. Na apresentação pública que teve, Luísa Torres referiu na altura, e também é possível ler no seu manifesto eleitoral, que se candidatava devido à estagnação que diz ter assolado o Conselho nos últimos 8 anos, mas o que é que responde às críticas dos opositores que lhe têm sido dirigidas, nomeadamente que também tem uma cota parte da responsabilidade, tendo em conta que integrou este projeto dos últimos 8 anos no Partido Socialista? Olha, o que eu respondo foi a atitude que eu tomei de
de me automobilizar e de me determinar no sentido de tomar esta decisão que acabamos de falar, que tomei e agora estar aqui a votos. Como disse, eu não fugi, eu não me fui embora, eu estou cá para aceitar aquilo que for o sufrágio popular, aquilo que for a vontade do povo, com a dignidade e a determinação que me sempre tem caracterizado, a mim, ao Dr. Francisco Esteves e a todos os elementos que hoje acompanham também este projeto. A estagnação continua a ser uma evidência e depois de outros hemiciclos onde já tivemos debates, continuo até a reafirmar essa situação quando ouço os candidatos dos dois maiores partidos políticos, referir-se às ideias que tem para Mirandela como umas ideias que pretendem implementar e que para dar certo tem que lhe correr tudo bem e o projeto tem que ser um projeto global, que eu não percebo muito bem no que é que isto se traduz em termos de estratégia de ideias, e o outro candidato diz que agora, ao fim deste tempo todo, vai resolver agora, no imediato, o problema da água, o problema do saneamento que não está feito, o problema da habitação que está como está, com o programa do Primeiro Direito, com números e estatísticas baixíssimas naquilo que era a propaganda que se dava, e aí o ênfase que foi dado na Assembleia Municipal a essa temática, e tão importante, e na educação. Portanto, sob este ponto de vista, aquilo que eu considero é que vem no sentido de pedir uma confiança para uma continuidade estagnativa e o outro não sabe muito bem ainda aquilo que tenciona fazer. Ainda dentro desta candidatura independente, e já vamos às propostas concretas da candidatura que é liderada por Luísa Torres, também tem afirmado que é preciso soltar as amarras partidárias. Essa justificação para ter esta candidatura independente, e também há uma outra, portanto estamos a falar de uma novidade até em Mirandela, em termos históricos, é precisamente por sentir isso, que há aqui muitas amarras partidárias que têm sufocado um pouco aquilo que poderia ser o desenvolvimento, ou que defende como desenvolvimento para o Concelho? Penso que sim. Um partido esteve no poder da Câmara Municipal 40 anos, o outro partido está há 8 anos e aquilo que nós vamos vendo é que Mirandela vai cada vez mais perdendo a sua centralidade em termos territorial quando comparada com concelhos vizinhos que geograficamente não têm as mesmas condições, nem em termos de implantação e projeção no território, uma vez que são concelhos muito mais pequenos, onde as dinâmicas naturalmente não poderiam ser as mesmas. Mas dizer que, para além disso, muitas vezes o estado da coisa não se manifesta só apenas no investimento, e manifesta-se naquilo que é o zelo daquilo que também já temos. Não é? E aquilo que nós vemos é que as nossas infraestruturas, os nossos espaços públicos estão fadados a um desmazelo absoluto, não é? Não só na cidade, como no Concelho de Mirandela. Como em todo o Concelho, com especial incidência até no estado de desgaste que temos na nossa estrutura de rede viária estruturante concelhia, com uma falta de estratégia de limpeza concelhia absoluta, com a cidade de Mirandela que em termos de limpeza e higienização tem carências enormes, com a rede também de circulação dentro da cidade de Mirandela totalmente esburacada, portanto, coisas que eu também já denunciei na última Assembleia Municipal e que estão às vistas de todos. Considero, tal como disse, que estes projetos de candidaturas independentes são projetos que se adaptam muito bem ao poder local, dado que são projetos agregadores de ideias, de know-how, de conhecimento, aglutinadores daquilo que podem ser elementos experientes em domínios importantes daquilo que são as divisões também mais importantes daquilo que é um município, e que, sob esse ponto de vista, podem ir buscar esse saber aos vários partidos, às várias forças partidárias,
E é um projeto onde, de facto, não se discute a ideologia, mas se discutem as ideias, que isso é o que interessa à Mirandela e aos mirandelenses. Como sabem, os nossos ouvintes, com certeza, as candidaturas independentes têm uma dificuldade acrescida, têm que recolher assinaturas para poderem ser validadas pelo Tribunal. Isso aconteceu com a candidatura de Luísa Torres. Ao longo deste processo, já deu para perceber algum feedback ou é muito pouco subjetivo aquilo que as pessoas, pelo facto de terem assinado, não quer dizer logo à partida que vão votar na Luísa Torres? Penso que é esse o pensamento. Mas, de qualquer forma, apresenta-se com candidaturas a 10 juntas de freguesia. Sim. Se tivermos em conta o panorama de todas as listas, é a terceira, logo atrás de PS e AD, em termos de quantidade de candidaturas. Mas isto terá alguma leitura? É algum sinal? Não é? O que é que acha? Olha, eu não queria pensar sobre esse prisma, porque eu considero que as pessoas têm que ouvir aquilo que cada um apresenta, têm que olhar para aquilo que é a experiência de cada candidato e de cada conjunto de candidatos à variação, para decidir efetivamente aquilo que é melhor para o seu concelho. De facto, eu fiquei muito satisfeita com a campanha que encetámos de recolha de assinaturas. Aproveito aqui para agradecer a simpatia de muitas centenas de pessoas que subscreveram a nossa candidatura. Isso manifesta uma coisa que é a grande vontade que as pessoas tinham, na minha opinião, que aparecesse uma alternativa. É essa a leitura que eu faço. Foram muitas centenas, como disse, de pessoas que, com muita simpatia, assinaram o nosso documento. Foi um agrado para mim que recolhemos um conjunto considerável de assinaturas a mais daquelas que necessitávamos para apresentar e para validar a candidatura no Tribunal. Inclusivamente, tivemos tantas mais assinaturas que decidimos nós próprios anular algumas porque foram feitas em freguesias e elas não estavam preenchidas como devia e como tínhamos. Mas estas 10 listas que tem, considera que por ter ido mais tarde do que, por exemplo, as outras candidaturas, ou pelo menos as que têm mais juntas de freguesia, isso a prejudicou, a penalizou? Sim, é sempre um processo muito custoso, porque tem que se criar uma estrutura, digamos, do zero, não é? Quer dizer, é sempre um processo. Eu tenho dito por diversas vezes que a simpatia que sentíamos no terreno era de tal ordem que, se nós tivéssemos tido efetivamente mais tempo, teríamos tido mais listas. Em todo o caso, temos um projeto concelhio, o que já é uma vitória para nós, conseguirmos apresentar aos mirandelenses um projeto concelhio com 10 freguesias conosco, neste espírito de cidadania, neste espírito de ausência da dita filiação partidária e neste espírito das ideias. Sob este ponto de vista, naturalmente que sim, quanto mais tempo se tem para percorrer, para explicar o projeto às pessoas, mais probabilidade também se terá de constituir um grupo ainda maior. Temos as maiores freguesias do concelho cobertas pelo nosso movimento, temos lista na Torre Dona Chama, estamos muito confiantes que conseguimos fazer daquela vila um espaço muito mais agradável. A Vila de Torre Dona Chama tem estado esquecida em termos de investimento, bastante esquecida. Eu tenho que dizer isto aqui porque tenho passado muitas horas na Torre Dona Chama. A Torre Dona Chama, neste momento, é uma vila que tem um desenquadramento urbanístico enorme, tem uma condição de circulação também que precisa de um estudo exaustivo da circulação, principalmente no interior da vila. Tem um centro histórico belíssimo, mas num estado de degradação que inclusivamente está a colocar em risco algumas partes do espaço público. Não tem um jardim, a não ser aquela envolvência da frente da junta de freguesia, não tem um espaço verde. Fala-se agora de um projeto que foi aprovado, vai-se à Torre Dona Chama prometer agora um projeto e prometer um investimento a escassos dias das eleições de 700 mil euros, que eu já fiz questão de criticar tanto na Assembleia Municipal como numa publicação que fiz
nas redes sociais que vai-se apresentar um investimento de 700 mil euros num espaço altamente nobre, num espaço público altamente nobre, centralizador, enorme, onde está, que é o antigo espaço da Feira da Torre, que é o atual espaço da Feira da Torre Dona Chama, em que aquilo que se apresenta como um projeto de execução é uma planta topográfica e aquilo que são as estruturas que lá estão, são as que estão representadas na própria planta e nada há mais de novo para apresentar. Aquele espaço é um espaço que nós gostaríamos de converter num espaço verde, que tivesse umas piscinas cobertas e descobertas, umas pistas de desporto e uns espaços ajardinados que tanta falta faz. Já vamos falar sobre essa questão também concreta de Torre Dona Chama. Pegando então na candidatura propriamente dita e no que diz respeito às propostas que tem para apresentar ao eleitorado, queria começar por aqui. Esta afirmação foi também num fórum, num debate, e eu queria que especificasse. Diz que a sua candidatura é mais um projeto técnico do que político. O que é que quer dizer com isto? É um projeto técnico porque, repare, as pessoas que estão envolvidas nos lugares com possibilidade de eleição, tanto ao cargo de Presidente da Câmara como de variação, somos pessoas conhecidas da cidade de Mirandela com profissões ligadas à área técnica. Eu sou arquiteta e engenheira, penso que adapto-me bem à parte, naturalmente, tenho a certeza absoluta que me adapto na totalidade à componente da divisão de urbanismo e obras públicas. Temos o Dr. Francisco Esteves, que todos também conhecem, que é um médico reconhecidíssimo naquilo que faz na área da saúde. Portanto, é presidente do Colégio de Medicina Intensiva da Ordem dos Médicos, é uma pessoa que faz parte mais de administração hospitalar há anos, é uma pessoa que tem alto conhecimento ao nível da divisão da saúde e da área social e ainda também da parte financeira, porque está habituado a gerir orçamentos muito mais elevados, não é de 36 ou de 40 milhões de euros, mas sim de 200 ou 300 milhões, portanto está altamente habituado à parte da gestão financeira, está altamente habituado à parte da gestão também dos recursos humanos. Temos o Jorge Nozelos, que é um candidato que é um livro histórico daquilo que é o potencial patrimonial e arqueológico de todo o Concelho de Mirandela, que toda a gente reconhece no que toca à parte histórica e patrimonial do Concelho. Temos a doutora Manuela Gândara, que é uma professora ligada à área da educação e, portanto, sob esse ponto de vista... O que está a querer dizer é que a sua lista à Câmara Municipal é diferenciadora nesse aspecto, porque cada um tem, digamos que, a sua própria especificidade em termos técnicos, é isso? Não vai mais pela questão política? Não, exatamente. Ela foi escolhida precisamente por isso. Portanto, cada um, na sua dimensão de domínio do saber, que é a sua experiência profissional, foi naturalmente escolhido como sendo, dentro do grupo de cidadãos, aqueles que melhor estariam aptos para gerir os destinos de Mirandela e dos mirandelenses. Luísa Torres foi, durante muito tempo na Assembleia Municipal, uma voz muito crítica em relação ao processo de revisão do PDM. Um documento, obviamente, extremamente importante para o Concelho. Na altura, referiu que cerca de 90% das freguesias iriam ter uma contração em termos de área urbana e, portanto, isso poderia prejudicar e bastante o Concelho de Mirandela. Sempre também se mostrou aqui um bocado fora da caixa, é isso? Não é fora da caixa. Fora da caixa em relação ao Executivo, neste caso. Precisamente. Portanto, é a tal atitude de falar o que tem que ser falado. Portanto, o nosso objetivo tem que ser olhar para o nosso território e darmos o nosso melhor para o nosso território. E quando nós temos que dizer que aquilo que o partido que nós representamos não está bem, temos que o dizer. Sob pena de amanhã estarmos nós também a sentenciarmos-nos porque tomamos uma atitude que não devíamos tomar. No que toca ao PDM, que é o instrumento regulador do ordenamento do território do Concelho de Mirandela, o PDM é um processo que, com o conhecimento também jornalístico que tem, sabe que é um processo desastroso. Repare que
eu estive a fazer o acompanhamento da Comissão de Revisão do PDM desde 2021 até agora, à data. Estive e estou, porque o mandato só acaba daqui por uns dias, mas candidatei-me no mandato de 17-21, perdi a eleição na Assembleia Municipal, porque também, na altura, o Partido Socialista não tinha a maioria da Assembleia Municipal. Quem esteve a representar foi um elemento da bancada do PSD. Quando apanhei o processo em 2021, numa fase onde já estavam feitas todas as delimitações da área urbana. Fiquei praticamente em choque quando percebi que aquilo que tinha sido retirado das freguesias em área urbana e tinha passado para terreno rústico era um volume de terreno de tal ordem grande que era o equivalente a toda a cidade de Mirandela. E qual seria, pergunto eu, o técnico responsável ou o político responsável, independentemente de pertencer a este ou àquele partido, que pudesse concordar com uma perca de receita, de patrimonial desta natureza em todo o concelho? Portanto, e foram tidas em conta essas considerações ou não? Foi feita uma reunião, portanto, foi feita uma reunião mais tarde, quando se percebeu os constrangimentos que existem ainda. Com presidentes de junta, inclusive. Com os presidentes de junta, com os 30 presidentes de junta, foi-se tentar fazer um redesenho, uma nova proposta de redesenho das limitações urbanas, mas naturalmente que isso depois não teve efeitos práticos, porque as 28 entidades já era um processo muito avançado, e as 28 entidades já se tinham pronunciado sobre aqueles polígonos. Portanto, no fundo, nós viemos 4 anos depois tentar corrigir uma situação que foi o início de tudo. Ora, repare, isto, eu creio que vamos ver se nós ganharmos a Câmara, conseguimos ainda reverter esta situação de alguma maneira. Essa era a minha pergunta. Porque isto continua a ser um grave problema que nós temos tanto na cidade de Mirandela como nas freguesias. Inclusivamente, posso-lhe dizer que há freguesias em que o próprio jardim das pessoas está cortado a meio. Ou seja, o jardim de uma casa que já existe está cortado. Metade pertence à parte urbana e metade já está na parte rústica. Nesse sentido, se de facto acha que ainda será possível conseguir reverter esta situação, já que é sobre este documento que vai trabalhar, se for eleita, não é? Eu tenho dito em várias intervenções que já fiz que uma das metas iniciais se ganharmos a Câmara, é elaborar um plano faseado de execução de infraestruturas públicas. Porque, como sabe, com a alteração da lei dos solos, havia as 3 tipologias de terrenos, não é? As ditas zonas brancas desapareceram, passamos a ter só solo rústico e solo urbano, e aquilo que aconteceu é que para um solo ser considerado urbano, ele tem que ter infraestruturas de uma zona urbana. E nós ainda temos uma grande parte do território que, infelizmente, no século XXI não está coberto por rede de saneamento público. Ora, estes terrenos todos que não estão cobertos por rede pública de saneamento não podem, pela lei, permanecer na zona urbana e têm que passar a solo rústico. Pelo que eu bem sei que estas medidas não dão votos. Eu bem sei que este tipo de investimento é um investimento que fica enterrado, que não se vê, mas vamos ter que o fazer se queremos outra vez cabimentar solo urbano para o concelho de Mirandela. Muito bem, ainda a este nível, no que diz respeito aos processos urbanísticos, tem feito muitas críticas ao atual Executivo porque considera que são processos muito lentos, é isso? A sua intenção é desburocratizar estas situações? Como? Repare, eu tenho dito eu acho que é consentâneo com todo o concelho e diz quase toda a gente. A divisão de urbanismo, naturalmente que, independente da sua elevada qualidade, não questiono,
é uma divisão altamente sobrecarregada. Os processos em Mirandela, no mínimo, demoram 1 ano a aprovar, 2, e às vezes até mais, dependendo da dificuldade do projeto. E isto nós nunca saberemos quantificar, mas saberemos que é muito. Quanto se perde em termos da receita interna para a própria cidade e para o concelho de um atraso desta envergadura. Porque estão aqui envolvidos vários intervenientes privados, desde técnicos, empreiteiros, vendedores de materiais de construção e os próprios cidadãos, os próprios munícipes que acordam com as entidades bancárias créditos que depois têm um prazo, não é? Para apresentar a aprovação da Câmara Municipal. Ora, a Câmara Municipal tem que ter um serviço público muito mais exigente nesta natureza no que troca aos prazos e, no fundo, acaba por ter apenas que respeitar a própria lei. Nós Como temos é que vai solucionar isso? Um simplex em vigor, um simplex urbanístico está em vigor, é um instrumento que não é nosso, é do governo e, portanto, aquilo que nós temos que fazer é ter a coragem suficiente para o aplicar. Tudo o que sejam terrenos, lotes de terreno em loteamentos urbanos, as aprovações dos projetos podem ser feitas com os termos de responsabilidade dos técnicos, portanto já não precisam de ir ao licenciamento, e aquilo que sejam os projetos que são tratados fora de loteamentos, em parcelas de terreno para construção, deve a Câmara apenas cingir-se à verificação do plano diretor municipal e, com isso, naturalmente, que se reduzem imenso os prazos de aprovação dos ditos projetos. Muito bem. Luísa Torres, quanto ao seu programa... Queria dizer uma coisa, antes que me esqueça sobre esse facto, que o Sr. Presidente, atual Presidente da Câmara, repare, tenciona reduzir estes prazos agora com um aumento enorme de técnicos no licenciamento, também a escassos dias das eleições, e vem dizer, coisa que eu, valha-me Deus, como técnica, nem sei o que é dizer a isto, que pretende que os projetos sejam vistos por inteligência artificial. Ora, isto, no fundo, é quase que uma tábua de salvação para apresentar uma resolução para tudo o que não está resolvido e que, neste caso, disse muito bem, é um grande problema que nós temos e que afeta muito as pessoas, não é pouco. Bom, relativamente às prioridades, aqui é inquestionável, pelo menos é este o termo utilizado até no manifesto eleitoral de Luísa Torres, uma prioridade inquestionável desta candidatura é a saúde. Sim, sim. Em que aspecto? O que é que vai fazer nesta área? Olha, eu não sou autora, tenho que o dizer também, a bem da verdade, eu não sou autora do Programa da Saúde, mas acredito nele em pleno, a 100%, nem tenho como duvidar. Como disse, nós temos na nossa lista de cidadãos candidatos um grande mirandelense, um mirandelense convicto que ama a sua terra e que tem uma experiência reconhecidíssima, como todos sabem. Nada que eu pudesse dizer pode acrescentar a mais daquilo que também os mirandelenses já sabem. É o Dr. Francisco Esteves, é um intensivista, é ainda por cima, um médico que ama o Serviço Nacional de Saúde, nunca teve participação privada na saúde, foi sempre médico do Serviço Nacional de Saúde, dirige o Colégio de Medicina Intensiva da Ordem dos Médicos, está na administração do Hospital de Vila Real, é diretor clínico do Serviço de Cuidados Intensivos também. Sim, do Hospital de Vila Real. Vai implementar isso, é isso? Que elaborou um programa exaustivo na área da saúde. Aquilo que é o desejo que tem é, uma vez que a Câmara receberá os equipamentos do Governo e também os equipamentos da saúde, não é? Em termos da transferência de competências, aquilo que ele tem, apesar de serem só os equipamentos, isso não é coisa pouca, não é? Porque uma boa gestão dos equipamentos e uma presença municipal na área da saúde, ao nível da exigência e ao nível do alargamento dos protocolos
com a ULS Nordeste, não vejo ninguém melhor para trabalhar a saúde concelhia. Também tem um grande desejo, que é fazer uma reorganização do carro da saúde, atribuindo-lhe muitas mais competências. Oportunamente também elas vão ser divulgadas durante o período da campanha eleitoral para que se perceba melhor. Ok. O problema da água tem sido identificado. Deixa-me só acrescentar aqui esta questão da saúde, só um bocado, esta frase não é minha, é uma frase que foi feita pelo próprio Dr. Francisco Esteves, na nossa carta de apresentação que tem aí, que é a vontade que ele tem que os mirandelenses olhem para a carta e leiam essa frase que está em negrito, que é: o nosso voto não pode servir também só para os passeios e para o paralelo, o nosso voto tem que servir para a saúde e para a saúde que nós queremos à nossa porta, próximo da nossa casa. Continuando então, a questão do problema da água, eu já disse que tem sido sinalizado por todas as candidaturas como uma das prioridades de quase todas elas. Alguns até já avançam com soluções para isso. Tem alguma solução para esta situação? Acha que deve haver aqui, de facto, uma implementação de medidas para, de uma vez por todas, corrigir este sistemático problema com a água em Mirandela? Nós temos que fazer, portanto, o nosso programa prevê a criação de um gabinete estratégico altamente preparado, no sentido de ter projetos de obras públicas em carteira para que se possam concorrer aos avisos que vão surgindo, porque se não houver, isto é que é planeamento, porque se não houver este tipo de planeamento, os avisos têm prazos muito curtos de vigência e se vamos estar à espera para fazer o projeto, passa a data do aviso e o projeto não existe. No que toca aos reservatórios nas freguesias, muitos reservatórios estão obsoletos, são em total desgaste, precisam de obras de beneficiação e muitos deles de alargamento, porque nós temos, por exemplo, freguesias em que foi aumentado e muito um número de casas que lá existem hoje. Por exemplo, em Abambras, em Val Juncal, existe um conjunto de novos moradores que não se coaduna com a dimensão do reservatório, não é? Mas depois também existem outro tipo de freguesias que dispõem de água, não é? E que essa água não é aproveitada. Temos o caso da freguesia de Lamas de Orleão, que já lá estive, tem uma disponibilidade de água fantástica, uma água que aparentemente é de boa qualidade, terá que se analisar naturalmente para perceber que se estes números e se esta qualidade que eu aqui indico é ou não é evidente, mas aparentemente penso que sim, que é uma água que não é aproveitada. A população gostaria que existisse um reservatório de aproveitamento dessa água e devia existir. Portanto, a nossa meta é ter projetos em carteira que possam constituir beneficiação de reservatórios já existentes e alargamento de outros, e no que toca à cidade, efetivamente, temos a intenção de repavimentar algumas zonas da cidade, aproveitando assim para a substituição da rede pública de água, porque de outra forma torna-se muito complicado. Chavões de todas as candidaturas, praticamente em todos os atos eleitorais, a questão do como fixar, como cativar jovens para virem para a nossa terra. É óbvio que isto tudo roda à volta do mesmo, é preciso criar emprego e, neste caso, o município terá que criar condições para cativar empresas e, enfim, para o tal desenvolvimento económico. O que é que pretende fazer nesta área para reforçar, então, a intenção de fixar e captar, acima de tudo, jovens? Eu penso que nesta área nós temos que inicialmente olhar para aquilo que são as atividades que já têm expressão no Concelho de Mirandela. Falo da indústria agroalimentar, falo do património cultural e falo do turismo e falo também do desporto. Nós já avançou, queria ter um plano nessas áreas todas, é isso? Sim, nós temos vários planos estratégicos para alavancar um serviço público inicialmente nessas atividades que já têm expressão e que já os próprios intervenientes privados, gente muito trabalho, já têm dado muito de si para a criação do próprio emprego privado e que trabalha todos os dias nesse sentido. Portanto, também é um serviço público que a Câmara primeiro olha para essas atividades.
Pretendemos efetivamente pôr em prática aquilo que é a verdadeira discussão pública dos projetos municipais, envolvendo naturalmente o conhecimento dessas pessoas nestas áreas, com alguns eu até já falei. No que toca a esses planos estratégicos um a um, por exemplo, na área do turismo, nós temos previsto um plano estratégico de reabilitação e beneficiação das praias fluviais do concelho, que são muitas, são belíssimas. Pretendemos que essas beneficiações sejam divulgadas e que o nome Mirandela possa ser traduzido com expressão nacional ou internacional com esses patrimónios reabilitados. Temos que estudar também um programa de eventos, uma estratégia de eventos descentralizada no concelho, aproveitando eventos de inverno e eventos de verão, não apenas centralizados na cidade de Mirandela, mas também deslocalizados para as freguesias que tiverem condições, naturalmente, de os receber. Temos a intenção de repescar alguns eventos de sucesso que neste momento estão a ser ainda que apoiados pelo município com alguns subsídios, mas provavelmente sendo o município a certificá-los e a torná-los de expressão maior, eles resultarão de maior efeito. Temos também um conjunto de iniciativas que queremos promover com os clubes de caça e pesca, porque entendemos que os clubes de caça e pesca são extremamente importantes para uma altura de época, digamos, baixa, das atividades balneares e hoteleiras. Enfim, também no desporto, como disse, temos um plano estratégico para o desporto que tem que envolver todas as entidades esportivas, com a criação de um centro, de um complexo desportivo, chame-se-lhe Centro de Alto Rendimento, que agregue todas as atividades esportivas no recinto da Região Norte. Ou seja, a Região Norte será uma espécie de centro desportivo para todas as modalidades, é isso? As que já existem, que estão implementadas com condições. Repare, não é aceitável que tenhamos lá desporto e depois tenhamos um espaço com aquela qualidade de pavimentação de circulação, onde parte do espaço interno foi ocupado com estacionamento que não é necessário, uma vez que se dispõe de estacionamento cá fora com um grande número de lugares disponíveis. Não é aceitável que existam modalidades que estão instaladas em pavilhões que não têm condições para isso. Não é aceitável que se tenha que partilhar o pavilhão do ténis de mesa para as danças porque não há outras condições. Não é aceitável que as casas de banho e os balneários estejam nas condições. Falar aqui de um grande investimento, correto? Sim, sim. Mas investimentos que também podem ser cabimentados ao nível do PRR. Quando eu falei da questão do emprego, naturalmente as pessoas sabem que em Mirandela as entidades empregadoras que empregam mais gente, estamos a falar de Câmara Municipal, de Santa Casa da Misericórdia, hospital, eventualmente, mas não temos nenhuma grande empresa sediada em Mirandela. Quando digo de grande empresa é de mais de 250 de trabalhadores. Portanto, como é que é possível captar empresas para investirem aqui? Naturalmente, é preciso dar-lhes condições. Há a zona industrial, que os lotes ainda não foram entregues, mas como é que vai potenciar essa matéria? Nós temos que estudar um processo da criação de uma nova zona industrial com lotes de muito maior dimensão. Eu tenho-me apercebido, há muitos anos que sou presidente da Assembleia Geral da Associação Comercial, portanto sei bem as necessidades que há e a lista de espera e a vontade que há a investir de grandes empresas que precisam, não é, de lotes de 500 ou de 600 metros quadrados, precisam de lotes de... Portanto, esta já não chega, é isso? Não, de 1.500 ou 2.000 metros quadrados, portanto, grandes empresas. Nós temos ali uma zona que tem um declive propício, a zona do aeródromo, onde também pretendemos fazer algumas obras, e temos que estudar, mas isto são processos que têm que ser estudados ao mandato, não é? Quando estávamos a falar destes planos estratégicos, estamos a falar de uma situação de alavancamento da economia que pode ser mais ou menos imediata. Portanto, era
nessa matéria que me estava a referir, mas naturalmente que a zona industrial é uma realidade que tem que ser vista com o decorrer do mandato. Há pouco começou a falar da questão de Torre Dona Chama, já avançou aí com alguns pormenores. Identifiquei aqui a questão de que estava a defender, ou defendeu já, uma implantação de uma espécie de um complexo para, piscinas, neste caso, piscinas cobertas para Torre Dona Chama. Também defende isso? Acha que isso é possível? É viável? Ou é algo utópico? É viável, porque eu julgo que se Mirandela tem uma centralidade grande ao nível de todo o concelho, depois também a Vila Torre Dona Chama não deixa de ter menos centralidade a norte do concelho. Nós queremos ter um concelho mais justo e mais forte, nós temos que estudar as duas centralidades do concelho. E, na verdade, não é por acaso que a Vila Torre Dona Chama é uma vila. Portanto, se a cidade de Mirandela ocupa mais a poente e sul do concelho uma centralidade enorme, depois a Vila Torre Dona Chama também tem uma grande centralidade a norte e a nascente. O que significa que pode também captar a vinda de gente de Vinhais e do norte do concelho, e isso é sempre a presença a Mirandela, ao concelho de Mirandela, gera sempre dinâmica, gera sempre interesse particular, gera sempre riqueza, e eu acho que um investimento dessa natureza é um serviço público que fazemos à população e ao investimento para o desenvolvimento privado da Vila Torre Dona Chama. Ainda por Torre Dona Chama, e tendo em conta que no setor da educação, como sabe, também houve delegação de competências para as autarquias, nomeadamente ao nível das infraestruturas e dos funcionários, digamos que falou também já na Torre Dona Chama de que a escola necessita urgentemente de obras. Dentro do parque escolar é, digamos que o parente pobre, digamos assim. Sim. Isso já foi anunciado, até o momento ainda não houve qualquer avanço. O que é que pretende fazer nesta matéria o município? Pois, é uma pena... Não só ao nível das infraestruturas, mas ao nível do setor da educação, obviamente. Sim, é uma pena que efetivamente estes projetos sejam lançados com a pompa e circunstância noutros tempos e depois se percam no tempo. Portanto, eu penso que até aqui os movimentos de cidadãos acabam, no fundo, por ter mais força e autonomia para decidir manifestarem-se e exigirem dos governos centrais estas obras que fazem falta. Efetivamente, o equipamento escolar público de Torre Dona Chama está fadado a um esquecimento absoluto, dado que, para além dos problemas energéticos que tem um espaço e um recinto exterior que é totalmente desajustado para a presença de crianças e jovens. Mas os problemas desse equipamento não se esgotam apenas aí. Tem continuado com começos extremamente atribulados no pré-escolar. O ano passado, por relatos que me chegaram, mudou de professor por diversas vezes. Este ano, todos os meninos do Concelho de Mirandela, à exceção dos meninos de Torre Dona Chama, começaram no dia próprio o ano letivo e os meninos de Torre Dona Chama não tinham professor. Portanto, ao nível da exigência junto dos governos centrais, no sentido de não só de promover as obras no equipamento, mas também de perceber o que é que tem que se fazer para garantirmos que as crianças de Torre Dona Chama não tenham um tratamento desigual. A agricultura é um setor importante. O que é que tem aqui nesta matéria? Importantíssimo. Nós temos também um elemento na lista da Câmara que é um alto conhecedor da área agrícola e do olival, o que também é uma vantagem para mim, apesar de também estar relacionada com isso. Reconheço que há outros no nosso projeto que percebem mais, mas basicamente aquilo que tencionamos fazer é alargar, fazer aquisição de equipamento pesado para a cidade de Mirandela, para a Câmara de Mirandela, para juntar àquele que a Câmara já possui, porque entendemos que é necessário fazer limpezas autonomamente durante todo o ano. A atividade agrícola é uma atividade muito importante e que ainda por cima ganhou expressão
e muita expressão estes anos todos, onde não faz qualquer sentido estarmos a incentivar os jovens agricultores a plantar olival, a plantar amendoal e a aumentar em larga escala aquilo que são os hectares de área plantada e depois não olharmos para os caminhos agrícolas, não estarmos preparados para os manter limpos e em condições de maneira a que não venham as primeiras chuvadas, as primeiras intempéries e eles fiquem sem circulação. Portanto, é a intenção da nossa candidatura promover a aquisição de mais equipamento para que a Câmara de Mirandela, independentemente da necessidade de uma outra contratação que terá que fazer, estamos a falar de um território que é 6 vezes superior àquilo que é os nossos vizinhos e, portanto, tem mais dificuldades de limpeza, porque é maior, mas a Câmara de Mirandela tem também que fazer aquisição por forma a não ficar, digamos, refém da contratação pública, que tem os seus prazos e as suas limitações. Muito bem, o tempo escasseia, teríamos, obviamente, outros temas para tratar, no entanto, estamos a terminar esta entrevista. Tenho aqui algumas perguntas mais políticas para finalizarmos. Nas 14 eleições autárquicas que aconteceram nos últimos 50 anos, mais concretamente 49, só em 2 ocasiões é que o candidato mais votado não venceu com maioria absoluta. Acha que se poderá repetir desta vez? Penso que não. Penso que neste momento os eleitores têm um conjunto alargado de candidaturas onde poderão rever-se, decidir e, portanto, sob esse ponto de vista, penso que não haverá condição para haver uma maioria absoluta, mas é tudo uma vontade, o voto popular é secreto. Não sabemos. Está nesta eleição para ser vencedora ou para ser eleita vereadora? Eu estou nesta eleição para vencer. Naturalmente, nós estamos a dar o nosso melhor, como disse, com determinação e coragem, num processo muito difícil que foi criado do zero para pôr o nosso conhecimento ao Concelho de Mirandela, para pôr a nossa vontade e a nossa sabedoria única e simplesmente, porque todos bem nos conhecem e bem sabem, única e simplesmente para que se possa voltar a ter uma cidade como já foi o orgulho de outras épocas. Eu sinto-me muito triste ao ver a minha cidade, o meu concelho, neste estado e até costumo dizer em desabafo que até me parece que as árvores andam tristes em Mirandela. Se não vencer, se for eleita vereadora, admite viabilizar um executivo minoritário? Eu não gostava neste momento de estar a fazer cenários governativos, porque eu penso que com tantas candidaturas é preciso darmos a serenidade aos cidadãos para decidirem aquilo que vão fazer no próximo dia 12 de outubro. Uma última questão, que também já coloquei aos outros candidatos: se for eleita apenas vereadora, mas sem pelouro, vai até ao fim ou abandona? Nunca deixarei aquilo que é a vontade do sufrágio popular, como é evidente, não é? Muito bem, agradeço-lhe o facto de ter vindo à Terra Quente FM. Vamos voltar a encontrar-nos no debate com os restantes candidatos, marcado para o dia 8 de outubro. Obrigado. Eu é que agradeço o convite. Obrigado.